A gente vai fazer então a leitura de Mateus capítulo 8, né? Continuando a nossa sequência. O Pedro vai ler hoje e depois a gente vai fazer os comentários de cada trecho. Pode ir lá, Pedro. Beleza. Então, Mateus 8, versículo 1. Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para o outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger de dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele na cama com febre. Jesus tocou a mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e curou nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas e os pássaros seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E o outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe os mortos e sepultarem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que vocês estão assim medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé de vocês. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até os ventos e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lago leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido
com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Então é isso. Muito interessante. Então vamos começar. Vamos começar do começo, né? Que aqui, até aqui tem uma cura de um leproso que tem outras também, depois que a gente vai ver em outros capítulos, e essa daqui parece que é bem comum, né? O cara só pediu e ele foi lá e curou, né? E eu acho que o que pega bastante aqui é a questão do soldado romano, né? Porque em outro evangelho, que não esse, Jesus falou que Jesus falou que ele tem mais fé do que as pessoas do povo judeu, né? Uhum. É que aqui não fala isso. Mas é a mesma passagem, né? É o mesmo caso. Uhum. Acho que aqui sim fala. Ele fala que nunca viu tanta fé, né? É, Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. sim. No E o versículo 10. cara, ele nem era judeu. Ele era Não. tipo um romano mesmo. Uhum. É que no livro de Lucas você encontra alguns detalhes a mais também desse relato. Por Uhum. exemplo, lá em Lucas fala que não foi o oficial que foi até Jesus, mas o oficial pediu para sacerdotes, líderes judeus que eram amigos desse oficial. Aí ele pediu para que eles fossem até Jesus para interceder por esse empregado, né? E aí eles foram até Jesus, clamaram, explicaram tudo que está escrito aqui. E aí, quando Jesus estava chegando lá, eles falaram para Jesus não entrar, porque não precisava. Só que tudo em ordem desse oficial. Aqui parece que o oficial foi até Jesus, mas Lucas diz que foram os líderes que chegaram até Jesus. Tanto que eles falaram assim, não, esse rapaz, esse oficial, ele ajudou a construir as igrejas aqui para nós. Então ele é amigo de Israel. Entende? E um fato interessante também, né? Porque naquela época, como que você tratava seus escravos, né? Ou as pessoas tratavam, como que esse oficial era diferente. Porque Mas ele as não pessoas era em só... geral não tratavam mal os escravos. Que nem faz mas muito não, sentido isso, né? então, mas não a esse ponto de como esse oficial era, tipo, essa fé, né? Tipo assim, o cara tá doente, Entendi. o soldado preocupado, porque só que o oficial gostava bastante. Uhum. Ele era amigo do povo judeu, ajudou a construir a igreja, né? Do povo. E dessa forma, quando ele pediu, ó, eu não sou nem digno de o senhor chegar perto de mim, da minha casa, ou você pode daí mesmo pedir. Que é totalmente o contrário do que as igrejas ensinam por aí, né? Fala assim, pô, você tem, você pode exigir isso de Deus porque você é bom, porque você é filho de Deus, você, sabe, tipo, querendo engrandecer você, como se Deus tivesse obrigação de ouvir seus pedidos e fazer um milagre na sua vida, sabe? Sim. E aqui é o contrário, o oficial falou assim, eu não sou digno do senhor estar aqui. Ainda que esse oficial tivesse muitos méritos, tá ligado? Ele cuidava do escravo dele lá, ajudou a construir a igreja do povo que nem é dele, sabe? Sim. E falou, eu nem sou digno do senhor vir aqui. Aí por isso que Jesus fala, eu nunca vi tanta fé, uma pessoa tão boa assim, né? Então, Jesus vai e faz o milagre, né? Não, e outra Muita coisa, diferença. ele era famoso dentre os soldados romanos, Uhum. né? Isso, Oficial, né? Então, a gente tá no início da história, né? uhum. Ele já escolheu os apóstolos já, né? Aqui no capítulo Não, 8. acho que Ainda nem não, né? escolheu, né? Ainda Ainda tenho escolheu. só alguns discípulos. Então, É. e mesmo nesse tempo, que foi o quê? Foi quando eles tinham uns 30, 31 anos. Ele já era conhecido pelos milagres e já era famoso também dentre os soldados romanos, que consideravam o povo judeu, tipo, a rapa da rapa. E outro ponto interessante aqui também, né, que Jesus fala para ele, nessa questão de fé, que ele era
era romano, era pagão. E você vê que Jesus fala, né? Que ele vai se sentar junto com Abraão, Isaac e Jacó, e muitos do povo de Deus não vão estar lá. Ou seja, esse negócio de exclusivismo, falar assim, aqui minha igreja é a certa e o resto vai se perder e tal. Isso é ridículo, porque nunca foi assim. Sim, Nunca foi e nunca porque será. são as Deus não está pessoas, né? limitado. Deus não está limitado a uma igreja, nem ao povo de Sim, Israel, e nem a igreja adventista, ou a igreja batista, ou católica, essa aqui é a igreja, essa aqui que salva. Nunca, velho. A igreja tem, sim, sim, doutrinas, e a doutrina que você fala, não, essa doutrina, ela é muito próxima da Bíblia, né? Mas não é porque ela está próxima que ali vai estar salvo nada. Ali não te garante nada, entende? Na verdade, você vai ser muito a mais cobrado igreja, pelo seu conhecimento. É muito a pior, né? igreja, ela não, sim, a igreja, ela realmente, né? O que importa é os indivíduos que eles estão praticando, né? Exatamente. Então, Agora, assim, se você se tem um você vai. sacerdote se você tem igrejas que tem um sacerdote que vai estimular nos fiéis uma ação de vida cristã legítima, então você também tem uma igreja bacana. A gente sabe que tem um monte de igreja por aí que não é bacana nesse sentido, né? Porque o foco deles é mais arrecadar que qualquer outra coisa, é, mas tem muitas, não só vertentes, né? Templo físico mesmo que eu tô falando, que a turma é focada nisso, né? Na vida cristã. Uhum. Assim, pessoalmente, eu acredito que pelo mundo inteiro vai ter gente, assim, que nunca ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu, mas viveu aquilo que ele aprendeu que era certo, sabe? Assim, Deus Uhum, vai cobrar a pessoa de acordo com o que ela recebeu. Então, se ela recebeu uma mensagem lá e não foi fiel àquilo, próximo dos princípios de Deus, lógico, então a pessoa tem a possibilidade de ser salva. Então, assim, eu acredito nisso, né? Então, não é uma salvação que você fechada, mas é uma salvação mais aberta, né? A nós que conhecemos Jesus vamos ser cobrados por conhecer Jesus. Mas tem muitas pessoas que conheceram outras religiões, que seguem bonitinho, né? uhum. Provavelmente não vai ser salvo. Então, assim, eu discordo de um monte de coisa da Igreja Católica, mas acredito que muitos católicos vão ser salvos, entende? O espírita, vai ter muito espírita também que vai ser salvo. Então, assim, no meio do mundo inteiro vai ter muitas pessoas salvas. Deus não se limita ao Ocidente, mas ao mundo inteiro. É, num culto cristão, assim, no geral, tá? Eu já fui em vários. Já fui em vários. Já fui da igreja batista, já fui da igreja. Eu nunca fui das igrejas, já fui nos cultos. Eu já fui no culto da igreja batista, da igreja adventista, da católica, é o que eu frequento hoje. O que eu vejo em todas em comum é que a maior parte dos fiéis estão panguando nas celebrações, estão ali olhando pro teto, preocupado com o WhatsApp, e tem uma pequena parte que tá realmente prestando atenção, entendeu? Digerindo aquele conteúdo e prestando atenção no que qualquer que seja o sacerdote está falando. Uhum. Então, realmente, também tem essa impressão, entendeu? Sobre as religiões e tal. É que quando a É... Bíblia fala que a salvação está em Jesus, é no sentido de se Jesus não tivesse morrido na cruz, ninguém seria salvo. Mas como ele morreu na cruz, então todos da humanidade têm essa opção, têm essa chance de ser salvo, né? Vai ser alcançado a salvação porque Jesus morreu na cruz. Então a salvação está em Jesus porque ele fez esse ato pelas pessoas. Porque por obras ninguém vai ser salvo. Porque eu sou bonzinho, porque eu sou isso, porque eu fiz isso. Nunca vai ser salvo. A gente vai ser salvo porque Jesus morreu na cruz. Então qualquer essa, religião só vai ser salvo do mundo inteiro, de qualquer história, só é salvo porque Cristo morreu na cruz. Agora, se a pessoa não conheceu Jesus, aí já é outros 500, sabe? O que eu Você quer vejo, falar, Cláudio? o que eu entendo também é por aí. Quem que salva é Cristo. E para ser salvo, você tem que crer que Cristo é o Salvador.
Agora, você vai na igreja católica, vai na igreja, alguma denominação evangélica, ou onde quer que seja, não, você crê que Jesus é seu salvador? Não, não falou que é igreja católica, não falou que é igreja evangélica, não falou que é espírita, não falou que é, enfim, qualquer, qualquer, outra, qualquer outra coisa. Falou que é ele que salva. Então, Sim. e assim, pra mim é que eu falo, hoje eu tô na Batista. Mas eu tô lá, lá hoje porque estão falando da palavra. Então o que eu vejo assim pra mim hoje é o que está escrito na palavra. É a forma que Cristo deixou sua revelação. Seja a forma dos evangelhos aqui, que a gente está lendo, de forma direta, o que ele falou, ou melhor, de forma transcrita do que ele falou, ou através de seus apóstolos nas cartas. Então Uhum. eu acho que assim, a fé, a salvação vem pela. Justamente por isso, pelo você crer que ele é salvador. E Então, não é obra, não é querer. Vai se ver que mais pra frente você crê e não faz nada, você não crê. Então exatamente esse não, ponto que eu queria chegar. não é, Exatamente esse ponto. não é a obra que salva, mas a obra é a consequência que você é salvo. Exatamente. E esse é o código que eu destrinchei, que Isso eu percebi de Jesus. Porque o que acontece? O que eu pensei? Eu vi muita gente falando, não, porque só a crença salva e não sei o quê. Só você crê que Jesus. Não importa o que você faz. Só que quando você crê verdadeiramente, legitimamente, as tuas obras são um reflexo da sua crença. Então, tanto que na Igreja Católica, a gente tem, durante a missa, a gente tem uma parte que depois da consagração, o padre ele pega a hóstia e ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira o pecado do mundo? Se você perceber, esse verbo está no presente. Ele não está nem no passado e nem no futuro. Por quê? Porque quando a pessoa lê o evangelho e ela compreende, ela tem uma mudança real na vida dela. Entendeu? E isso é o crer. É a mudança real na vida dela. Por exemplo, é, você tinha atitudes. é, Você poderia ter atitudes desonestas na sua vida, poderia, sei lá, beber muito, entendeu? E aí, depois que você conhece e estuda a palavra, principalmente o Evangelho, tô falando dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, aplica-se aos outros também, você tem uma outra vida, porque você compreendeu que aquilo você tem que praticar. Por isso que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Não sei se eu tô brisando muito, na opinião de vocês. Não, é bem por aí mesmo. Tanto que Por... Paulo, várias vezes, ele fala, né? Nós devemos. Eu não sei se agora eu tô confundindo, Paulo ou Jesus, né? Que falou assim que. Eu acredito que é Paulo. Que nós devemos morrer para. É uma luta entre o espírito e a carne. E se a gente vive pela carne, então a gente não foi transformado ainda. Porque são inimigos. Uhum. Então, assim, a gente não luta, então a gente não pode viver mais pela carne, mas nós devemos viver para o espírito. Acho que é Gálatas 3, Gálatas, não sei qual é, acho que é Uma cara de Paulo mesmo. E aí fala exatamente isso, tipo, da questão da obra, né? Porque ele começa falando Uhum. da questão da graça, já falando da graça, já falando da graça. Mas ele fala depois dessa questão de viver pela carne. Se você vive na carne, você tá lascado, tem que morrer. Aí entra o batismo também, né? O batismo é você morrer, aquela sua vida passada, e aí quando você sobe, você transforma numa nova vida. Você é um novo ser, uma nova pessoa, e Deus apagou, literalmente, todas as transgressões do passado. Apagou. E aí você agora vive uma nova. Lógico que você vai continuar pecando, mas assim, é uma santificação que você tem que viver, né? Porque você não tem que mais viver para a carne, você tem que viver para o espírito. Então, tudo aquilo que é carnal, você tem que ir se afastando com o tempo, né? Eu acho que a grande diferença que tem Entendi. quando você é salvo ou não é que Hum. quando você não é salvo, você peca porque você quer.
seja por ignorância, seja porque você gosta, seja, enfim, não vem ao caso o porquê. Quando você é salvo, você não peca porque você quer, você peca porque foi um incidente, foi uma coisa. Não é que não sei explicar, não é que aconteceu, mas é um acidente de percurso. Imagina você tropeça andando na rua, você acaba fazendo, mas Quer você um não quer. exemplo? Mas você não Quer um quer fazer exemplo isso. bom? Ó, um exemplo bom disso que você está falando é quando, por exemplo, você trabalha numa loja e você devolve o troco errado pro cliente para menos. Sem querer. Nesse sentido, né, do que você tá falando. Uma coisa assim, quando alguém te devolve o trocado pra mais, você de vez devolver, você embolsa, eu usei pro oposto. Você viu, você percebeu, você não fez nada. Às vezes acontece, erros acontecem. Nós estamos sujeitos a errar. O Mas que mesmo você que você faz? não perceber, é errado. Sim, Entendeu? não deixa de ser errado. Mas você não faz isso porque você gosta, não faz isso porque é seu desejo fazer o erro. Você faz isso Uhum. porque foi um acidente, uma coisa. Não é oportuno no momento certo, mas é um acidente, né? Realmente. Sim, sim. E progredindo um pouco aqui na nossa leitura, ele fala aqui no versículo 16, né, que ao entardecer levaram a Jesus muitos endemoninhados. E aí também aqui ele fala sobre ele expulsou os espíritos, curou os que estavam doentes. Essa questão de expulsar espíritos tem o tempo inteiro, né, no Novo Testamento. Expulsar, expulsar diabo, né? E isso aqui é uma coisa que todo mundo que crê em Jesus tem o poder de fazer isso? Expulsar diabo? Como é que funciona isso? Quem tem alguma resposta? Essa parte eu achei meio delicada. Cadê o Mas assim, Pedro? não sei se Fala aí, não fala sei aí. se não sei se ele vai ter uma posição. Eu não sei muito, não teria uma posição muito clara para falar isso com certeza. Mas eu Fala aí, vejo que Daniel, de novo, que eu não vi. Todo eles, mundo que crê em Jesus pode expulsar diabo? Tirar demônio? Todo mundo que crê? Que se converteu verdadeiramente, né? Essa é a Não, minha não, não. pergunta. então, mas Não, não. é que eu vejo que não é bem por aí. Eu não lembro as passagens de cor. Mas tem, por exemplo, tem casos que fala que tem demônio que só sai com jejum e oração. Então Uhum, tem que ter não é assim, vou orar, vou fazer. uhum. Tem caso que só tem que uma luta mesmo, uma batalha, né? Você tem que Na verdade, Sim. vai ter. Então se você não tem o preparo para aguentar essa batalha, não vai adiantar nada. Não, Então não isso é, eu sei. então não Mas é qualquer precisa ser um. necessariamente um sacerdote que vive em santidade? Ou Não, não? precisa ser alguém que se separe para isso. Não necessariamente quando fala um sacerdote, você está falando um ministro, ou seja, um padre, um pastor, alguém que se dedica integralmente. Não necessariamente alguém que se dedique integralmente, mas alguém que dedique integralmente a sua vida para Cristo, não necessariamente seu tempo. Pode trabalhar fora, pode fazer outras coisas, mas ele tem que estar Que tenha uma separado vida e ter santa. uma vida separada. Isso, aí depende do que fala, né? Não lembro as passagens, é uma coisa que eu vou ficar devendo. Tem que. Tem casos que tem que Porque fazer senão jejum, Satanás não oração, sai. que Sim, vai ter. E casos que não. Em casos que precisa realmente um conhecimento, né? Pra conseguir. E muitas vezes. E, e realmente se prepara. Assim, um conhecimento, buscar Deus, ou saber que é por ele que vai ser expulso, não é por você é mero instrumento na mão dele. Então sim. eu vejo que é por aí. é que, na verdade, pelo menos eu penso, né? São dons do Espírito, né? A fé também é um dom do Espírito. Então, tem muitas pessoas que, para fortalecer, tem que estar sempre em constante estudo, muita dedicação à palavra de Deus, para que se fortaleça essa fé. Então, assim,
tem pessoas que têm dom de... é muito complicado de falar de dons hoje em dia, né? Mas, sim, tem dons de cura, tem dons de línguas, tem dons de, de pregar, tem pessoas que têm dom para fazer doação, caridade, tem dons para muita Uhum. coisa. Tanto que Jesus falou, né? Nós somos um corpo. Uns é braço, outros é perna, Jesus é a cabeça, lógico, da igreja, né? Então, nós somos membros. Cada um tem uma função. Então, assim, tem pessoas que não têm essa função de sair tirando espíritos pelas pessoas. E também nem é assim que se faz, né? Os dons, eles são momentos muito, como é que se diz? Quem entrou aí? Esther? Esther, Bom, boa noite. Boa noite. A gente tava falando ó, sobre tirar diabo. Vai lá, Pedro. então, assim, Claro. acredito que, assim como todos os outros dons, esse de você tirar, acredito também seja de pessoa para pessoa. E também não é como as igrejas têm feito aí. Então, assim, expulsar demônios, dom de línguas, curas, não são como tem sido feito pelas igrejas. Porque tem coisas que não é necessário o dom. Por exemplo, você está doente, você pode pedir oração, você vai para o pastor, tal, né? Você sofreu um acidente de carro, você vai pedir oração para os membros, tal, beleza, mas você não para por aí, você tem que ir para o hospital, entendeu? Então, o Uhum. milagre, para ser milagre, tem que ser algo que não tem explicação. Não tem que fugir da ciência, sabe? Então, é Uhum. o último caso que vai aparecer o milagre. O dom de língua, a mesma coisa. Eu te mandei, Pedro, aquele podcast do Padre Exorcista? Mandou. Não, eu assisti, eu falei pra você que eu assisti. É, né? Você assistiu. Não é porque eu mandei Então, pra tipo muita assim, gente. hoje em dia tem muitas pessoas que têm doenças psicológicas que, de fato, são doenças que precisam ser tratadas pelo profissional da área. Uhum. Em tempos anteriores aí, as pessoas tratavam como endemoniado e tal. Não é esse caso da Bíblia, são demônios. Sim. Mas, hoje em dia tem sido feito de uma forma que, nas igrejas, né, pervertida, que não é bíblico. Então, por exemplo, dom de língua, eu acredito que a maioria aqui não acredita como é nas igrejas aí, né? Que é o decantas e tal, não sei o que lá. O dom de línguas Que é ele falar sai em línguas falando uma estrangeiras. coisa Então absurda. é Tipo falar aquele em língua vídeo que você me estrangeira. mandou. Sim. Então, tipo assim, eu não vou. Se Deus vai dar esse dom, tem que ter um objetivo. Então, se Uhum. chegar um endemoniado, como está descrito aqui, e Deus quiser me dar esse dom de tirar esse. Então é oração, é jejum e tal. Se eu estiver nessa linha, eu tiro esse demônio. Se não, eu não vou conseguir tirar. Como os discípulos de Jesus não conseguiram fazer milagres quando ele subiu no monte, né, da transfiguração, os próprios discípulos não conseguiram fazer os milagres. Por quê? Porque eles não estavam em santidade naquele momento. Entendi. Entendi. Não, interessante. Aqui até parece um termo interessante na minha Bíblia, que é outra versão, né? Então, aqui aparece o termo endemoninhado, de ninho mesmo. Como se o Uhum. demônio tivesse feito ninho na pessoa. Entende? Uhum. Muito interessante. Mas A gente falou bacana. sobre isso. Eu acho que isso que ele falou, eu tava lembrando aqui do. Inclusive de Mateus. Quando Jesus foi começar o ministério dele, a primeira coisa que ele foi é ir pro deserto. Então, antes antes de qualquer coisa, ele foi pro deserto passar um tempo, né? Foi tentado, né? O estudo anterior foi no capítulo 4, no caso de Mateus. Isso, a gente já tem um estudo desse. Inclusive, a gente falou bastante nesse estudo sobre essa tentação, que Deus permitiu que o demônio tentasse ele ao final dos 40 dias de jejum, Então, né? eu acho que foi por aí. Antes, você vê, teve um preparo. Tanto o jejum e oração que Cristo fez, como também você vê, para ele chegar no jejum e oração, você vê que ele estudou a palavra. Ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia as leis. Sim. Então, não é,
não é que também Cristo veio primeiro, ele se preparou para, como homem ele se preparou. Então acho que Ele tudo, ensinava nas sinagogas com 12 anos de idade, né? sim. Então acho que eu acho que esse é um ponto também. Não é chegar lá, vamos lá, vamos fazer e orar a Deus e fazer. Não, não é por aí. Você vê para Jesus Entendi. fazer os milagres que fez, ele teve todo o deserto para passar. Então Sim. tempo não é que Deus não pode fazer, Deus pode fazer milagre até ver qualquer um. Fala, até uma pedra pode falar, até um burro pode falar, pregar. Mas não tem que ter se for para fazer, Deus tem uma ordem, né? Não vai ter bagunça. Sim. Igual que eu falando de língua, se vai ter alguém falando línguas, vai ter um para interpretar. É um ponto que eu acho interessante sempre, que também é falado da Bíblia. A passagem eu vou vacilar de novo. Mas quando tem alguém que fala em línguas, tem outro que interpreta, hein? Senão é um dom inútil, né? Eu não lembro o termo exato. Esse termo não lembro o termo exato que é usado na palavra. Mas se não tiver alguém entenda, não serve de nada. Sim. Interessante. Interessante. Vamos passando aqui um pouco adiante. Quem que falou que ia seguir Jesus? Um doutor da lei se aproximou e falou que ia seguir Jesus, né? Que queria seguir Jesus, e ele falou que. E ele negou, né? De um jeito meio que bonitinho, digamos assim. No versículo 20. 19, 20, né? As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos. Justamente dos doutores da lei que ele falou várias vezes que eram raça de víboras, essas coisas, né? Mas esse aqui aparentemente não acreditava, né? Ele não era que nem os outros. Chamava Jesus de mestre. Aqui eu acredito que Jesus está, tipo assim, se referindo ao trabalho árduo que ele teria. Então, tipo assim, ó, o filho do homem não tem onde descansar. Então, assim, para seguir Jesus não é tão fácil como as pessoas estavam acreditando, né? Porque achavam que Jesus provavelmente seria o libertador de Israel naquela época. Então, Jesus teve que mostrar que não era o que eles achavam, né? Então, em muitas passagens você vê que Jesus ele era meio, como se diz, meio espinhento, né? Tanto que tem passagens que ele fala assim: quem não está pronto para abandonar pai, mãe, esposa, filho e tal, né? Não está pronto para me seguir também. Como ele disse aqui Entendi. pro discípulo também, logo na sequência, né? Ele falou assim: Siga-me e olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos. tipo assim, Mas eu já vi gente de teologia falando que isso aqui não se refere a que o pai dele de fato estava morto, né? Tipo, que ele chegou. Ele chegou, por exemplo, um desses discípulos chegou para ele e falou assim: deixa eu ficar com a minha família, tal, quando meu pai morrer, aí eu vou enterrar ele, aí depois eu sigo você. E aí Jesus já deu uma direta nele, né? Tipo, deixa que os mortos enterrem seus mortos, uhum. entendeu? Tem essa compreensão de que o pai dele não estava morto de fato, ou a compreensão geral é que o pai dele estava morto? Eu Eu tava vendo acredito, aqui. Por favor, fala. não, eu acredito que seja porque o pai dele estava para morrer, né? Mas é a Hum, interpretação. Eu tava vendo aqui as notas de rodapé da Bíblia, minha Bíblia aqui. Ele fala que é um. É, cadê? Honrar os pais providenciando sepultamento adequado era obrigação severa na sociedade judaica.
Porém, Jesus exige mais fidelidade para com ele. Então, acho que falava justamente. Jesus falava mais nesse sentido, que não, se está morto ou não, acho, não sei. Mas eu sei que eu entendo que eu acho que é nesse sentido que Jesus falava, né? Que estava muito preocupado com os costumes da época, provavelmente, do que seguir. Vou primeiro cumprir os costumes para depois cumprir para com ele. Então, Em Lucas capítulo 9 que fala da família. Fala assim, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Aí Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Então, mas Interessante. é sempre nesse sentido, né? Tipo assim, Jesus querendo mostrar que o caminho de ser cristão, ó, vou decidir o caminho de Jesus. Beleza, mas não é um caminho fácil, né? É um caminho árduo, porque é um caminho de mudança total, como a gente leu nos capítulos anteriores lá, que a gente falou do Sermão do Monte, né? Uhum. As bem-aventuranças é totalmente o oposto do que o mundo ensina, ou seja, cara, se você vai se transformar em cristão, é uma transformação de 100%, sabe? Você vai aprender tudo o contrário, né? Então, tudo que você aprendeu hoje, apaga tudo e agora você vai reescrever tudo de novo, que é uma outra coisa. Eu acredito que seja isso que Jesus está se referindo, né? Por isso que muitas vezes parece que é meio estranho a forma como Jesus lidava. Sim, interessante. Aqui na minha Bíblia, nas notas de rodapé, tá escrito: as exigências mais radicais que o segmento de Jesus comporta conduzem a rupturas decisivas quanto a laços familiares, bens e outros privilégios. eu tava lembrando de algumas coisas nisso. Um deles que Jesus veio muito para romper costumes, né? Sim, Vê muitos costumes que tinha da época, Jesus veio romper. eu não só vim com- para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, para colocar pai contra filho. E não só questão de morto enterrar morto, a questão não é enterrar seu morto, a questão é você tá mais apegado ao costume do que a Deus. Você tá mais apegado eu tenho que enterrar meu pai porque é um costume, senão eu vou ficar mal visto pela sociedade, então, sei lá. Não, você não Sim, tem que se preocupar com o que a sociedade fala, você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Isso daqui exatamente. vem nisso, tipo, amor ao dinheiro é outra coisa. Fala, Idolatria, né? idolatria fala São todas bastante. formas de idolatria, né, Cláudio? Que é Vem muito idolatria ao costume. dinheiro, aos costumes. E vem muitas coisas nessa daí. Tanto, Interessante. vem em Sermão do Monte, acho que foi várias coisas assim também, né? Uhum. Bem-aventurança. Jesus não veio para revogar, ele veio para cumprir, né? Eu acho um ponto importante. Então não Ah, isso veio. é para Ele, revogar as escrituras, né? ele não tá para fazer. O Antigo Testamento continua válido depois de Jesus. Só que ele veio dar um Uhum. entendimento do que significa, porque Que torna as muito pessoas a estavam seguindo a lei religiosidade. pela lei. Torna muito uma religiosidade, de vez uma. Você tinha que se cumprir a lei, só tinha que ter os costumes, né? Não podia fazer nada, não sabe. Fizesse, nossa, meu Deus. Então Uhum. essas coisas que eu acho que foi, não estavam de vez em entender o que falava, tudo mais, ele estavam usurpando essa coisa que era Deus. Tava botando o sábado como um Deus, por exemplo. Uhum. Não era mais sábado que era para Deus. O sábado era um Deus. Do mesmo jeito que Exatamente. você via no Antigo Testamento, que quando Deus mandou fazer a serpente de bronze para A curar, turma começou a idolatrar. depois É. depois de alguns anos, Deus teve que mandar destruir, porque começaram a idolatrar a serpente de bronze que Deus usou naquela época. Uhum. Mandou usar naquela época para curar. Então acho que não. Se você tira o costume da época, do mesmo jeito que quando lê a Bíblia, quando você tira a Bíblia do contexto que ela foi escrita, você corre risco de cometer esses erros. Eu Uhum. acho que
lendo aqui, vendo essa nota aqui, achei muito interessante falar. Da sociedade judaica abriu muito minha visão de interpretar isso daí. Por que falou deixar morto interceptar ser morto? Justamente por causa do costume da época. Interessante. Idolatria aos costumes. Muito interessante. E realmente, ele representa essa quebra, né? E indo adiante aqui, que eu acho que é um dos últimos trechos que a gente vai comentar, tem a questão da tempestade, né? E também que Jesus está muito relacionado à questão do lago, dos mares, porque ele sempre está com os pescadores, e nesse caso ele estava dormindo no barco, e eles estavam no meio de uma tempestade, aí ele falou que eles eram de pouca fé. E além de falar que eles eram de pouca fé, ele foi lá e acalmou os mares e os ventos, né? Mais um milagre descrito aqui em Mateus. E Assim chamou como os Deus, discípulos de medrosos. assim como Deus ele abriu o Mar Vermelho, né? Deus tem o poder sobre os mares, Jesus chega e faz a mesma coisa. Então, assim, se você for ver, se você estivesse no lugar dos discípulos, a gente faria a mesma coisa em todos os momentos. A gente não tem nada de diferente aqui, né? A gente se assusta com coisas tão menores e Jesus sempre mostrando para eles que eles sempre têm pouca fé. Imagina a gente, né, hoje. Então, Jesus pode tudo. Então, se ele pode mandar nos ventos, nas ondas, então o que a gente acha que Jesus não possa fazer? Então, a gente tem que ter fé em todos os momentos da nossa vida. Né? Então, assim, se você está passando por qualquer coisa, crer que Jesus ele tem poder para mudar tudo. Então, basta a gente fazer oração e acreditar que esse é o caminho de Jesus. Né? Se não for, não vai acontecer. Mas nós temos que ter Sim, essa fé, pedir, clamar. Então, é nossa função deixar na mão de Jesus. justo. E aí a turma acordou ele desesperado. Depois ele disse, quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Eu acho que em outro evangelho também eles falam, esse só pode ser o Filho de Deus mesmo, porque ele acalmou os mares. Eu não sei qual dos outros 3 evangelhos. Aqui tá colocando Marcos e Lucas. Aí tem que pegar para ver. Marcos e Lucas. Muito bom. E aí a gente encerra de novo com endemoniados, né? Uhum. Aí essa daqui é a questão dos porcos. Então tem muita interpretação em cima disso. Eu vi vários teólogos falando sobre isso, que ele vai tirar os demônios. Os demônios pedem para ele. Quer ver, ó? Os demônios lhe suplicavam dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E aí Jesus ordenou que eles fossem. Então ele atendeu a súplica desses demônios, mas logo em seguida ele jogou os porcos do precipício. E aí os porcos morreram, obviamente, mas os demônios, eles fizeram o quê? Eles saíram dos porcos? Não dá pra interpretar isso, né? Isso é muito ao mais, é muito além. É que na verdade, sim, esse capítulo aqui tem tantos fatos que cada trecho aqui é onde dá uma pregação de 1 hora, né? Então, a gente vai para a igreja, a gente vê várias pregações sobre esses temas aqui. Então, a gente ficaria horas e horas falando sobre cada passagem de Jesus. Então, nesse aqui dos porcos, como você falou, né? Demônios, as legiões ali, né? Pediram para até pergunta aqui, né? O que o senhor está fazendo aqui? Veio antes do tempo. Ou seja, já estavam
preocupados, porque os demônios, né, os anjos caídos, eles sabem que vai chegar o momento em que Jesus vai vir para destruir tudo. Só que ali não era aquele momento, né? E aí, aí eles pedem para ir para os porcos. Por quê? Porque aquela manada de porco era o que sustentavam as pessoas ali da região. Então era o sustento. Então era o dinheiro, novamente, o dinheiro, né? Então, eles pediram para ir para os porcos. E aí Jesus vai E eles atende. eram gentios, né? Essas pessoas. Cara, eu não sei dizer. Gadarenhos. Eu não tô lembrando agora se eles são ou não. Porque eles tinham porcos, né? Só pelo fato deles criarem porcos, Não, mas o já porco. conota que eles não são judeus. Não, mas o porco ele não é imundo, tipo, de você ter ele. Mas ele é imundo na alimentação. Às vezes eles tinham porco para outros meios, para Mas pra outra que fim? função. Ah, sei lá. Mas tinha para outro. Só tô falando assim, não sei. Se era para comer, aí realmente não era. Mas assim, ali eram o sustento deles ali era aqueles porcos. Satanás, os demônios entraram nos porcos com a liberação de Jesus. E aí eles se atiraram no precipício lá, que aí fez com que as pessoas chegassem em Jesus ali da região e mandassem Jesus embora. Ou seja, eles não estavam nem se importando com os endemoniados mais, né? Se importaram com o financeiro. Então, a vida do homem, se tiver lado a lado com o dinheiro, o ser humano vai escolher o dinheiro e não mais a vida do ser humano. Então, eles nem estavam mais preocupados com o milagre, eles estavam preocupados com os porcos. Aí mandaram Jesus embora dali. E aí Jesus atende o pedido daquelas pessoas. E depois acho que um endemoniado, né? Outro evangelho fala que o endemoniado pediu para Jesus, pediu para que fosse junto com Jesus. E Jesus disse que não, que tinha que ficar lá. Ou seja, né? Jesus atendeu o pedido dos demônios, atendeu o pedido dos incrédulos lá, né? Ficaram bravos. Mas não atendeu o pedido do novo convertido que queria ir com Jesus. É engraçado, porque assim, pô, mas a gente vê aqui, ó, um não de Jesus. Então, assim, não é porque você agora se converteu que agora Jesus vai falar assim para você, como muitas igrejas pregam por aí. Ah, agora você é de Jesus, você vai receber tudo. E não, você vai receber vários não pela vida, porque não é o projeto de Deus. Ali, naquele momento, não era o projeto de Jesus que aquele homem fosse junto, mas que ficasse lá para pregar para aquelas pessoas. Sim. Isso que fala aqui, eu vejo muito também como mostra a autoridade de Jesus. Você vê que os demônios, quando Jesus chegou, eles já conheciam Jesus, os demônios. Então Sim. não é que chegou uma pessoa que não, já chegou, já viram, é Jesus. Eu conheço quem é ele. Exatamente. Não é que foi expulso, não é. Não, foi. E eu concordo com o que falou. Eu acho que quando Jesus mandou ficar, eu não lembro se outro evangelho fala isso, que falou pra pregar o que ele viu, né? Ali, quando mandou ficar. Não tenho certeza disso. Tá em Marcos 5, fala assim, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como foi bom para você. Então ele foi embora, contava na região das 10 cidades que Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados. Realmente eu não tô doido, então. Mas acho que isso daí, tem hora que não é simplesmente seguir. É você falar. E eu que vai mais pra frente, acho que final do livro que vai ter esse texto, né? Mas já dando uma adiantada, que quando fala aí de pregar o evangelho, acho que esse é o ponto. Às vezes nós estamos preocupados muito em ir e não em pregar. Sim. Então tem que focar o foco desse texto é a segunda parte. Então, mas quando chegar mais pra frente, explora melhor esse texto. Agora vamos deixar para o próximo, Mas aí, então só para concluir aqui,
dá pra ter essa noção. O que eu fiquei também mais assim é porque os caras saíram dos túmulos, os endemoninhados. Então eles eram tipo pessoas que tinham demônios e viviam nos túmulos, ou os demônios eles é, eles ocuparam o corpo de pessoas mortas. Que também não dá pra saber, lendo aqui, né? E aqui e também em Mateus, só pra complementar a pergunta, ele não fala que é legião, tá? Aqui ele não fala. Eu acho que Legião vai falar em outro evangelho. Eu também acho. Não, tem alguns Acho detalhes que é em Marcos. Marcos 5. que fala que é Legião porque somos muitos. Deixa eu ver aqui, que pega 8. Mas é bem interessante, porque os endemoniados viviam em túmulos. E uma outra coisa bem curiosa dessa história é que os sacerdotes judeus eles não podiam pisar em terra de cemitério, porque era considerada terra impura, né? E se é considerada terra impura, faz muito sentido o demônio se abrigar nesse tipo de lugar. Que fala, eu peguei uma outra versão aqui e fala que eles viviam num cemitério. Não é que era morto, eles falam que viviam no cemitério. Aqui Entendi. o versículo 28. Eu tô lendo a Nova Bíblia Viva, a versão aqui. Ah, tá. Quando eles chegaram ao outro lado. Não, pera, não é 28. É isso mesmo. É esse mesmo. Quando eles chegaram ao outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 homens endemoniados foram ao encontro dele. Viviam num cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Entendi. É uma coisa que realmente eu faço. Quando tem essa dúvida, buscar outra versão. Porque aqui tá escrito endemoniados saíram dos túmulos. Então, Interessante. E como eu não tenho a capacidade de interpretar no original, a gente busca outra alternativa. Exatamente. Mas é isso, né, gente? Eu acho que é isso. A gente viu todas as dimensões aqui desse texto. Tem mais coisa que alguém quer falar sobre? Esther, se quiser falar também. Não, tô tranquila. Tá. Pedro, Cláudio, mais alguma coisa? Não, acho que agora sim não lembro de Tá nada. tranquilo. Seria Beleza. mais assim, tem a questão lá que Pedro e Judas também receberam esses espíritos também, né? E Jesus fala lá em Lucas capítulo 11, ele até fala, ele faz conta uma história, né? Uma história, faz uma simbologia. Fala assim que quando você tá com a casa suja, eu falo assim que você limpa aquela casa e tal, né? Você tira os demônios, a casa fica limpa, aí voltam depois mais demônios ainda, né? Para morar nesse lar, ou seja, querendo dizer, seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, você aceitou Jesus, e aí você agora está com o corpo limpo, né? Deus tirou todas as impurezas do seu corpo, tal, você está com o corpo limpo. Se você não tomar cuidado, é perigoso que venha muito mais demônios do que tinham antes. Então, assim, a chance de você regredir e deixar com que seu corpo aberto para espíritos malignos voltem para o seu corpo é muito grande. Então, tem que vigiar, né? Como Deus falava, o diabo está aí ao redor querendo devorar. Então, se a gente não vigiar, muitas pessoas já nem acreditam mais em demônios, né? Então, assim, a gente tem que estar muito, muito conhecedor da palavra de Deus
Porque o inimigo tá aí, enganando as pessoas, lendo a Bíblia lá para as pessoas acreditando que é de Deus e na verdade é Satanás, porque Satanás conhece a Bíblia. Satanás tá enganando muita gente, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Tem toda a razão. É interessante. Tem essa questão também do cuidado espiritual com o corpo, né, para que ele não suceda às tentações de Satanás. Muito bom. Mas é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. E aí, na semana que vem, a gente lê o capítulo 9, certo? Certo? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Semana que vem, mesmo dia da semana, mesmo horário, a gente lê o capítulo 9. Boa noite. Falou, pessoal, boa noite. Boa Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.